Gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, manhã de domingo, né? Primeiro dia da semana, para a glória de Deus. Estamos aqui mais uma manhã, né, para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Juízes, capítulo 7, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? No nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nesse dia de hoje. Paizinho querido, nessa manhã de hoje nos colocamos aqui, Pai, oh Deus, completamente nas Tuas mãos, na Tua dependência, Senhor, porque somos completamente dependentes de Ti, Pai, e aqui estamos, Pai, reconhecendo que sem Ti nada somos, Pai. Por isso fica conosco nesse dia de hoje, nos ajuda, Pai. Toma a frente, toma o primeiro e o melhor lugar das nossas vidas, Pai. Faça o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Guia os nossos passos, Senhor. Guia nossa mente, Senhor, em tudo que nós formos fazer hoje, que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê direção, Pai. Faz a Tua obra, o Teu querer, a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Repreenda todo o mal, tudo que não provém de Ti, Senhor. Que esse dia de hoje seja um dia de paz, um dia de alegria, seja um dia de harmonia, Pai, sobre as nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, Pai. Eu entrego tudo aos Teus cuidados esse dia de hoje, Senhor. Fica conosco, Jesus, e nos ajuda, em nome do Teu Filho querido, Pai. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. O livro de Juízes, capítulo 7, diz assim. Presta atenção que Deus está falando contigo nessa manhã de hoje, né? Aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe foram, né, para o norte. Ficou para o norte, no vale de frente do outeiro de Morié. Ficava para o norte, no vale de frente do outeiro de Morié. Perdão, igreja, que eu acabei aqui me confundindo. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu te entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Agora, pois, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficou. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, fazei-os descer as águas, e ali tu provais. Aqueles quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: toma, todo aquele. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz os cães, esse porá a parte, como também a todo aquele que se abaixar e joelhar a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pede que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Que palavra poderosíssima para nossas vidas nessa manhã de hoje. A glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é quando, né, Deus ele escolheu Gideão, né, para libertar Israel, né, do jugo que estava, né? Israel estava passando por um momento difícil há 7 anos, né, que o povo de Israel estava sofrendo com os midianitas, tudo que eles plantavam, quando chegava na hora da colheita, né,
os midianitas vinham e levavam tudo. Então o povo de Israel estava sofrendo, foi uma época muito difícil. E Deus levanta Gideão, né, para libertar esse povo, para trazer a vitória, né, para Israel. Mas o que me chama a atenção aqui foi quando Deus deu a ordem que Gideão convocou, que todo o povo veio, vieram 32 mil homens, né, de guerra para lutar. Mas quando Deus disse, há gente demais para que eu entregue os midianitas nas mãos de vocês, para que vocês não se vangloriem, dizer que foi com a força do seu braço, né, que vocês venceram, né? E ali Deus diz a Gideão, apregou, pois, aos ouvidos do povo, quem for tímido e medroso, que volte. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é esse ponto aqui que eu quero trabalhar na nossa vida. Que foram 22 mil que voltaram. Não foi uma nem duas pessoas, não. Foi 22 mil homens tímidos e medrosos que retrocederam, voltaram para trás. E isso é algo que é para a gente ficar atento. Por quê? Igreja, a gente não pode ser covarde. A gente não pode ser tímido. Na obra do Senhor não tem espaço para pessoas tímidas, para pessoas medrosas espiritualmente, entende? Não tem espaço. Porque nós precisamos ser pessoas, né, intérpretas, pessoas, né, ousadas na presença do Senhor. Precisamos de intrepidez e de ousadia. E não podemos ser covardes, não podemos ter medo. Porque Deus, Ele não tem nos dado espírito de medo, de covardia, não. O Senhor nos deu espírito de poder. Você está entendendo? O espírito que Deus nos deu, que está sobre a nossa vida, é espírito de poder. É espírito de intrepidez e de ousadia. Então não tem espaço para covardia, para tímidos. Não, nós temos que ser pessoas verdadeiramente ousadas na presença do Senhor. Nós não podemos retroceder diante das lutas, das adversidades. Não retroceda, não se encovarda diante das adversidades, diante da guerra, diante da peleja. Não! Aleluia! Glória a Deus, o Senhor me trouxe hoje aqui com essa palavra de fortalecimento, de encorajamento para a tua vida, homem de Deus e mulher de Deus. Não seja covarde diante das lutas, diante das adversidades que se levantam contra a tua vida. Se levante hoje, não permita Satanás estar colocando medo, te intimidando. Não! Que isso? O espírito que está em você é o espírito de poder, de moderação. É um espírito que te dá intrepidez e ousadia para você enfrentar o diabo, para você colocar os teus inimigos para correr, para você colocar o diabo no chão, o inimigo no chão, assim que nem fez Davi. Assim que nem fez Davi. Davi era um menino, mas o exército de Israel estava, né, sendo afrontado há 40 dias por um gigante. Mas aquele menino cheio de intrepidez e de ousadia, de poder do Espírito de Deus, aleluia, ele chega ali e ele coloca aquele gigante no chão e ele tira a afronta que estava sobre o exército de Israel, sobre o exército do Deus vivo. Então nessa manhã de hoje o Senhor está dizendo para você, para mim, para você, ei, para de ser covarde. O Espírito que habita em nós é Espírito de poder, de intrepidez e de ousadia. Você precisa guerrear, você não pode recuar, você não pode se intimidar com o mal, não. Deixa o inimigo avançar, deixa o inimigo tomar posse do teu território, não. No nome do Senhor Jesus, não seja covarde espiritualmente. Se levante nessa manhã de hoje, se levante para a guerra, para a batalha. Você tem a arma poderosa contra o inferno. Nessa manhã de hoje, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. O que foi que Deus disse para Josué? Né? Deus diz o que para Josué? Josué 1:9. Não te mandou eu? Olha o que Deus diz para Josué. Não te mandou eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo, Josué, eu te mandei ser forte e ser corajoso. Não temas, não te espantes.
O Senhor diz para a tua vida hoje, não se espante diante das lutas, das guerras, das adversidades que vierem contra a tua vida. Diante das lutas que se levantam contra você, mulher de Deus. Não se espante. Não se espante, porque o Senhor teu Deus está contigo. Não é amanhã de você ficar espantada com tudo isso que se levantou. Que nem o moço de Eliseu. A palavra vai dizer, lá em 2 Reis, né? Lá em 1 Reis, 2 Reis mesmo, 6, a partir do versículo 15, né? Que quando o rei da Síria mandou prender Eliseu, o moço de Eliseu levantou cedo de manhã. Quando ele se deparou, a cidade estava rodeada pelo exército da Síria. E aquele moço se apavorou. Ele se espantou com tanto de gente que havia ali para prender Eliseu. Ele gritou, ai meu Senhor! Eliseu disse o que para ele? Olha o que Eliseu disse para ele. Aleluia! Eliseu disse o que para ele? Quando aquele moço, né, se levanta. Respondeu, não temas. Olha o que Eliseu disse quando o moço falou. Ai, meu Senhor, que faremos? Eliseu disse. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã de hoje, não se apavore, porque mais são os que estão contigo, são aqueles que estão do teu lado do que os inimigos que estão te cercando, que estão te arrodeando, que estão te colocando medo, que estão te intimidando. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos está contigo. Você tem uma comitiva ao teu favor, do teu lado, mulher de Deus, para te ajudar. Então não se encovarda diante dessa situação. Se levante para a guerra. Seja forte, seja corajosa. Lute. Coloca o teu inimigo para correr. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Deuteronômio 28, né? A palavra diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que por um caminho os teus inimigos, né, vêm contra ti, mas que por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. O Senhor fará que seja derrotados o Senhor fará que seja derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Você está entendendo? Aleluia! Eles vão ter que fugir, eles vão ter que bater em retirada, mulher de Deus. Quando você se levanta, quando você entende, aleluia, o Deus que você serve é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de guerra, é o Deus de batalha. Você não está sozinha nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, não. Então se levante nessa manhã de hoje e seja uma guerreira, seja um guerreiro, seja um soldado de Cristo nessa guerra hoje, nessa batalha, porque você não está sozinha. O Senhor já te capacitou para que você levante e lute de pé nessa batalha, nessa guerra. Não esmureça, não esmureça, não se apavore, se espante diante dessa luta que você está vendo aí, não. Diante de tudo isso que os teus olhos estão vendo, não é para você se apavorar, não. É para você levantar e declarar o nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, aquele que tem poder para derrotar, para colocar todos os teus inimigos abaixo, no nome do Senhor Jesus. É o nome dele que tem poder e ele já te deu, aleluia, autoridade para que você use o nome dele, para que você coloque no chão os teus inimigos com o nome dele que tem poder sobre os céus e sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Que essa manhã de hoje seja uma manhã a qual você receba essa palavra no teu coração. Palavra de fé, palavra de fortalecimento, para você entender que mais é os que estão contigo do que os que estão no mundo. Mais é os que estão em teu favor do que os teus inimigos. Então, mulher de Deus, homem de Deus, não seja covarde. Não se encovarde diante das guerras, diante das lutas, das adversidades que vêm contra as nossas vidas, contra a tua vida. No nome do Senhor Jesus,
Se levante, porque você tem um Deus, é o Senhor dos Exércitos que está contigo. Não é o homem, não é o braço de carne, não. É o braço do Todo-Poderoso que está na tua frente, que vai na frente, que está de frente dessa guerra, dessa batalha. Então apenas se coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus, com tua espada na mão, que os teus inimigos caem. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe essa palavra que eu deixo hoje para o teu coração. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus.